Boa noite, meu nome é Fabrício. Vou falar um pouco para vocês sobre o estado de Ceará, sua parte cultural, um pouquinho da sua história, focando mais nas suas curiosidades. Falando um pouco da sua bandeira, a bandeira do estado de Ceará, ao longo do tempo, sofreu três modificações simples, né? Em 1922, 1967 e 2007. O retângulo verde, ele simboliza a folha que serve para representar as matas existentes no estado. O losango, em amarelo, significa as riquezas naturais, principalmente o ouro, né, que já foi o principal comércio da região. O círculo branco representa a paz. Os elementos espalhados pela imagem ainda representam o sertão e a árvore da carnaúba. A terra, o pássaro e as serras são usados para mostrar o ar. A água está incluída, né, através do mar e da jangada. Em último lugar está o fogo, sendo representado pelo sol ardente. O último lugar, sendo o brasão, possui 7 estrelas brancas e 4 figuras representativas do estado. O sol, o farol de Maracupê, a serra e um pássaro, o mar e uma jangada. Um pouquinho para vocês o hino da bandeira do Ceará. O Ceará é um estado do Nordeste do Brasil. A sua história é marcada pela colonização portuguesa e suas ocupações temporárias do povo estrangeiro, como os holandeses, e faz divisa com os estados de Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Sua geografia é caracterizada pela presença de dois subtítulos climáticos, o tropical úmido e o tropical semiárido. O Ceará é banhado pelo Oceano Atlântico. O seu principal rio do estado é o Jaguaribe, sendo temporário a maior parte dos rios cearenses, ou seja, seca durante o período de estiagem. Falando um pouco dos dados gerais do Ceará, a capital é a Fortaleza, onde concentra a maior população de habitantes do estado. A área territorial 148.286 km², segundo o IBGE 2019. A população 9.187.103 habitantes, segundo o IBGE 2020. E a densidade geográfica 56,76 habitantes quilômetros quadrados, segundo o IBGE 2010. Sua economia é baseada no setor primário, baseado na floricultura irrigada voltada para a produção de melões e melancias, assim como extrativismo de caçamba-de-caju, mas forte crescimento na produção de bens não duráveis e baseado em uma boa infraestrutura e uma política de instalação de empresas. O setor secundário, formado por polos de produção de calçados, roupas e materiais metálicos, além de indústrias químicas e alimentícias. Já o ramo terciário, o comércio é o principal gerador de riquezas do estado. Além do comércio, o turismo é muito forte, em especial as áreas litorâneas. Lembrando que a educação no Ceará, as escolas cearenses vêm se destacando nas várias avaliações que o MEC utiliza para medir o desenvolvimento do ensino do país. Além do sucesso do IDEB, que mede o resultado dos alunos em provas de português e matemática, e a taxa de aprovação das escolas, o estado também brilha no IOEB, Índice de Oportunidades da Educação Básica, que leva em conta dados como a experiência dos diretores, a formação dos professores, o tempo de jornada escolar, entre outros nesse índice. O Ceará tem 7 escolas entre as 10 melhores do país. Bom, falando um pouquinho das comidas típicas do Ceará, tá entre a rapadura, o cuscuz, a tapioca, também tá o baião de dois, entre outros.
Curiosidades sobre o Ceará. Temos aí dois presidentes, né, já do Brasil cearense. José Linhares foi o primeiro presidente da República Cearense, ocupando o posto durante 3 meses e 5 dias, 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. Também Humberto de Alencar Castelo Branco, 20 de setembro de 1987. Tivemos humoristas como Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Falcão, Tiririca. Time de futebol do Ceará é Ceará Esporte Clube. O clube foi fundado em 2 de junho de 1914. Seu estádio oficial é o Carlos de Alencar Pinto. Seu mascote é o Vovô. Falando da literatura do Ceará, 5 autores consagrados. Vou mencionar sobre os autores que levaram as páginas da ficção personagem a lugares e situações inspiradas no Ceará da vida real. Primeira obra de Iracema, né, que se encontra uma obra na Orla da Praia. Entre esses autores tem José de Alencar, Adolfo Caminha, Domingos Olímpio, Raquel de Queiroz, Patativa de Assaré. Vou falar um pouquinho do Miss Brasil. Em 1955, Emília Barreto Corrêa Lima, ela foi a grande vencedora. Representou o Esporte Clube Maguari. A colocação dela foi em 1955 e no Miss Universo ela ocupou o top 15. Em 1989 tivemos Flávia Cavalcante Rebelo. Ela representou Fortaleza e não obteve no Miss Universo nenhuma classificação. Já em 2014 tivemos Melissa Holanda Gurgel, representou a cidade de Maracanaú, foi semifinalista, né, e ficou entre a top 15 no Miss Universo. Falando um pouquinho, inclusive recentemente, nós tivemos aí pela primeira vez na história, né, do Ceará, o Anderson Baltazar, de 30 anos nos concursos de beleza, foi eleito Mr. Ceará 2020. Ele é deficiente físico, amputado, mas não deixou essa condição se tornar uma barreira, e sim uma oportunidade de quebrar padrões no ramo. Bom, falando um pouquinho dos pontos turísticos, nós temos aí o Teatro José de Alencar, a Catedral Metropolitana de Fortaleza. Nós temos também a Avenida Beira-Mar, uma outra parte do Teatro José de Alencar e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E para finalizarmos, falar um pouquinho das 3 maiores festas populares do Ceará, que é a festa do Reisado, que é de uma origem ibérica, é caracterizada por um grupo de pessoas que se reúne para cantar e louvar o nascimento de Cristo. Os praticantes personificam a história dos gladiadores romanos, dos 3 reis magos e a perseguição aos cristãos. Temos também a festa da Caninha Verde, dança cordão de origem portuguesa introduzida no Brasil durante o ciclo da cana-de-açúcar. No Ceará começou a ser conhecida no início do presente século nas praias de Aracati e passou a ser comum nas colônias de pescadores. Festa da Banda Cabaçal, também chamada Banda de Couro. É um conjunto musical mais típico do interior cearense, especialmente na região do Cariri. Originou-se no meio dos escravos africanos, mas se desenvolveu e adquiriu peculiaridades próprias entre o povo.